Olá pessoal, agora são 22 horas e 54 minutos do dia 25 de 5 de 2020. Sou o Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria comentar aqui a respeito de uma pergunta que me fizeram, que é o seguinte, né? Você tem falado que a direita já era, que a direita acabou, que não, né, não confiem mais na direita. Isso aí significa o quê? Você não acha que isso aí desestimula a luta dos direitistas, inclusive dos direitistas democráticos, que você tanto defende? Bom, deixa eu deixar claro aqui, tá? Quando a gente fala assim que já era, que já acabou, né, essas coisas, é, isso aqui é o seguinte, ó, isso aqui tá passando mais uma ambulância, que é normal, né? Que nessa época de caos, de Covid, não dá para saber se isso aqui, né, certamente, mas todo dia passa esses quatro, cinco, é fora do normal, né? Mas o que é o seguinte, tá? É, a, a gente não existe na política morte, tá? Porque política não tem, a gente não fala em direita e esquerda como seres humanos, né? São aglomerados de pessoas. Então, quando a gente está falando assim, direita já era, neste momento não contem com a direita, né? Mas isso não significa que daqui uns 15 anos não é possível que tenha, né, na verdade, assim, não significa que daqui 15 anos não seja possível que não tenha uma direita, né? É possível, bem possível que tenha, né, uma direita sólida, né? Agora, nesse momento nós não temos, né? E quando eu falo que a direita ela acabou, ela assim, ela não tem maturidade. A direita, eu estou dizendo assim, a direita democrática, tá? Esta direita autocrática, ela está fazendo, ela está esperneando o quanto dá e vai ter que avaliar o grau de repressão que ela consegue, o grau de violência que ela vai ter em mãos para poder manter essa estratégia antissocial de obter poder. É, já a direita democrática, ela vai ter que se reorganizar. E eu vejo que ela não tem condições hoje de capitanear nada. Ela capitanear ela pode agir, sim, e é importante que ela haja. Veja bem, ó, olha só. Se eu estou dizendo que a direita democrática ela não tem condições de fazer uma organização, de capitanear nenhum processo, ao mesmo tempo ela tem que agir porque ela tem que sobreviver, né, politicamente. Essas pessoas, elas são parte do processo político. Então, não se desanimem, ao contrário, tá? Eu acho que vocês têm, vocês que são da direita democrática, vocês precisam entender o que é que levou a direita democrática a essa situação bizarra que nós temos hoje, né? Então, deixa eu mostrar, assim, dizer qual é o cenário que eu vejo hoje, tá? Por exemplo, a gente tem. O que é a direita democrática, né? E o que é esquerda democrática, esquerda autocrática, e assim vai, né? O, quando você chega ao poder, especialmente quando você está no poder, é mais fácil você identificar cada uma das partes, tá? Quando você está fora do poder, você não vai identificar tanto, porque você não está nessa disputa dentro do poder. Você pode ter algumas dinâmicas, né, como a direita já tinha também. Por exemplo, olavistas fazendo linchamentos de direitistas. A direita estava fora do poder, mas era uma orientação nítida de que a tendência autocrática estava dando o tom da direita, né? Agora, quando você um partido da direita ela chega ao poder, aí você consegue ver a dinâmica desta direita como um todo, né? O que a gente observa desde o começo deste governo, tá? Então vamos diferenciar o que é autocrático de democrático para que não tenha dúvidas, tá? O autocrático é aquele que tem objetivo, uma ação visando reduzir base, tá? Reduzir o tamanho da coalizão ou manter uma coalizão reduzida e tentar reduzi-la sempre mais. A política autocrática é uma política de repressão, é uma política de violência, é uma política que ela é baseada em intimidação dos seus opositores, é baseada em censura, é baseada em aparelhamento muito forte, tá? E extermínio dos seus opositores. Ela, dependendo do nível desse autoritarismo, ele pode ser, inclusive, assim, se você for no nível sectário, o foco principal da repressão é o próprio, é a própria pessoa do seu setor político, é, primeiro e depois os outros. Por exemplo, se você olha para o Mao Tse Tung, ele
O objetivo de perseguição dele não era principalmente dos seus opositores, que já não queriam nem falar mais. Os opositores, os discordantes mesmos do Mao Tse-tung, aqueles que eram do espectro político opositor, eles não queriam nem abrir a boca mais. Mas e aquele comunista que discordava? Opa, esse era o perseguido e era rotulado por ele de direitista. Então, a grande tendência é que numa autocracia de grau máximo, né, e o sectarismo ele é isto, né, ele era uma política sectária. Neste nível, o principal alvo da perseguição é o seu discordante dentro né, do seu espectro político. Então, isso é autocrata. Tá? Autocratas são assim. Eles são pessoas com um nível diferente de riscos. Não tem mocinho e bandido. São níveis de, seres humanos têm níveis diferentes de risco. E o que é o democrata? O democrata é aquele que ele tem por objetivo a manutenção da estabilidade. Então, ele não quer uma política que seja de perseguição a opositores. Ele quer que, inclusive, o político que está ao seu lado, quando ele chega ao poder, ele seja avaliado, porque até quando ele apoia, ele é parte de uma base, o seu apoio ele tem um valor maior, porque você vai avaliar o político em relação à popularidade dele, uma popularidade real. Então você não quer que esse político que você está apoiando saia perseguindo os outros. Você quer que ele seja avaliado, porque aí você consegue fazer o seguinte: olha, eu vou ficar do seu lado se a popularidade sua, se você está entregando aquilo que você se comprometeu. Então, para o democrata, o valor dele é muito maior na hora de lhe apoiar. Por quê? Porque isso significa uma base ampla, entendeu? Uma base muito ampla. Você vai, o líder vai negociar com, vamos supor, 600 pessoas para ficar no poder. Quando você negocia com muitas pessoas, em média, significa então que você está numa democracia. E quando você negocia com poucas pessoas, você está numa autocracia. Então, qual é o ímpeto que move, então, autocráticos e democráticos em qualquer base de governo, seja a esquerda ou a direita? Ora, no caso, então, do autocrático, o ímpeto é você ter a disposição a aceitar riscos. Então, você sabe, você como autocrático, tenta se colocar no lugar do autocrático. Você está na posição daquele que, se você estiver numa base, o seu valor é menor. Você pode ser expurgado, e quanto maior o nível de autocracia, mais desagradável vai ser o seu expurgo. Muitas pessoas que ajudam um presidente a construir uma autocracia não estão lá quando essa autocracia ela se estabelece. Então essa pessoa tem alta disposição a riscos, principalmente em relação a ela própria. Tá? Então ela aceita o risco. Você pode pegar na história. Por exemplo, o Trotsky. O Trotsky ele participou de um processo, né, autocrático. Então ele terminou anos depois, ele terminou exilado e depois ele terminou morto pelo Stalin, certo? Então, o que acontece? A autocracia ela é arriscada, inclusive para as pessoas que ajudam o autocrata a construir um poder autocrático, né? Agora, então o que move o autocrata, o político autocrata, tá? O influenciador autocrata, o ator político autocrata é aquele que tem a disposição a reduzir bases. Então esses são, por exemplo, hoje, principalmente guedistas e principalmente os que capitaneiam o processo autocrático, os olavistas. Então no Brasil eles querem a autocracia porque eles já fizeram na planilha deles o cálculo de riscos, né? Dizendo, olha, eu acho que tá legal correr o risco, porque eu posso me safar. Então, cada um deles tem a sua decisão. Por exemplo, você tem muitos influenciadores pró-autocracia, como o Rodrigo Constantino, o Olavo de Carvalho, que eles estão fora do Brasil. Então, quanto maior a autocracia, não tem problema para eles. Eles não vão ser perseguidos. Como é que você vai perseguir um Rodrigo Constantino que fica fora do Brasil? Né? Então, cada um faz o seu trade. É importante que a autocracia ela é fácil de você entender pelos níveis de risco de cada um. Agora, e a democracia? A democracia, você tem que olhar, então, quem são os players que querem que esse governo ele permaneça democrático. Então, você vai olhar, por exemplo, numa base democrática, no pedaço democrático da base, aqueles que não estão com disposição à ruptura. Então, você vai olhar, por exemplo, uma ministra como a ministra Tereza, né? Ou você vai olhar, por exemplo, um outro ministro, talvez como Tarcísio. Não me parece, tá? Aí a gente tem que avaliar se eles querem ou não uma autocracia, né? Mas eles têm você sempre vai ter, numa base de governo, você vai ter, então, aqueles setores
da base que são democráticos. E você, além de você ter esses setores da base, você vai ter fora do governo os setores da própria direita ou da esquerda, por exemplo. Se você é um governo de direita, da direita. Então você vai ter setores da direita que não vão querer a autocracia. Então eles não estão dentro da base, eles estão pressionando, por exemplo. Quem que pressiona? Você pega, por exemplo, na época do PT, o PSOL. O PSOL não estava na base do governo do PT, então estava pressionando. Então, você tem que observar como esses setores democráticos do governo que chegou ao poder, ou até fora do governo, mas que pertencem ao setor político dele, então essa seria, então, no caso deste governo, a direita democrática. Tá? Agora, como que essas pessoas se valorizam e vão agir para evitar que este governo faça redução de base? Então, neste sentido, o que eu estou dizendo? Ele é muito fraca, assim, a ação da direita democrática em geral é muito frágil, ela é infantil, ela é circense, né? E ela é totalmente desprovida de autorrespeito. Então essas pessoas não se respeitam. Porque para que o autocrata ele não avance, ele não fique motivado a avançar, é preciso que aquele democrático ele se exija respeito. Então, quando eu digo que na época do PT você tinha pessoas de fora da base, esquerdistas fora da base, petistas também lá dentro, você tinha aliados lá dentro que falavam eu exijo o respeito, então isso desmotiva os setores autocráticos e sempre vai ter, tá? Não tem santinho. Só naquele governo de centro puro mesmo é que dificilmente você tenha alguns autocráticos, porque os presidentes não levam essas pessoas para a base. Mas tirando isso, se você tiver à direita ou à esquerda, você vai ter que levar algumas pessoas de tom autocrático para a base. Agora, o que acontece é que é preciso que exista nos setores democráticos, né, deste governo, consciência política para não deixar os autocráticos avançarem. E o que falta na direita democrática, em geral, é esta consciência política. Então não tem essa. Eles não conseguem se exigir respeito. Então, como a gente observa, olha só, desde o começo desse governo, a partir do momento que foram nomeados olavistas, você não colocou apenas autocráticos numa base, você colocou sectários. Sectários é o nível máximo de autoritarismo que o ser humano consegue alcançar. A postura sectária, ela é isso que nós estamos assistindo. É busca de caos, ruptura e destruição o tempo todo. Não tem outra coisa a fazer. O nível de riscos que essas pessoas aceitam é máximo. Então, a partir do primeiro linchamento na base, os setores democráticos deveriam ter se juntado e falaram: acabou a festa, nós vamos querer um governo estável. O que eles fizeram? Então, assistiram. Os primeiros 6 meses de governo foi um vexame do setor da direita democrática em geral, estivesse ela dentro do governo ou fora do governo. É vexame, um vexame histórico, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que olhar, ver o que sobrou disso aí. A direita democrática tem aceitado o linchamento de olavistas desde 2014. Então isso já demonstra também muito, assim, baixíssima maturidade, baixíssimo nível de dignidade, baixíssimo nível de autorrespeito. Isso também é o quê? Imaturidade política, falta de consciência política. Ela é frágil, é muito frágil, né, em termos de identidade, de identidade pessoal, de própria dignidade mesmo, né? E outra coisa que a gente tem notado é a negação. Isso que eu passei da definição do que é um autocrático e democrático mostra o seguinte: não existe nada de Jair Bolsonaro doidinho, maluco, não tem nada. Ele está fazendo trade com o nível de riscos que ele tem em mãos. Ele está buscando a sobrevivência política dele, como qualquer líder faria, como Lula faria, como Dilma Rousseff faria, Fernando Henrique Cardoso faria. Só que ele tem que fazer uma análise, o Bolsonaro, conforme a sua base se movimenta. Se os setores democráticos da base são tão fracos, são tão frouxos, e se aqueles que estão ainda fora da base, mas na direita, reagem de uma maneira tão mole, então ele tem que avançar, e ele está fazendo o que ele precisa fazer. É triste reconhecer isso. Então eu ainda vejo que tem muita gente na direita democrática ainda dizendo que o Bolsonaro é uma pessoa que é doidinho, ou é maluco, ou não sabe o que faz. Gente, então se não existe a disposição de entender sequer o que ele faz, então não tem condição da direita democrática lutar. Então, nesse sentido, eu estou dizendo que
O que eu tenho dito é que a direita democrática tem problemas muito sérios, tá? De, primeiro, falta de dignidade. É muito complicado você ter um grupo que não luta por sua dignidade. É muito complicado. Não adianta você você está tentando explicar, às vezes, para uma pessoa o seguinte: imagina você está numa época que está libertando escravos. Você está dizendo para as pessoas o seguinte, gente, não aceitem as chicotadas, não aceitem esse tipo de coisa, porque isto aqui, se um é com você, depois vai atingir os outros. Não é só você isolado, né? E quando a mente não entende isso, ela não consegue entender o valor da liberdade. E aí você vai lutar a favor dessas pessoas para elas ficarem livres e elas podem te levar para a pessoa que está chicoteando elas para que você apanhe junto. E tem muito disso hoje na direita democrática. Então, você tem pessoas que não conseguem lutar suficientemente e elas nem sabem o porquê estão lutando, né? E elas deveriam estar lutando porque pela manutenção de um regime democrático. Muitas vezes, o mais importante talvez nem fosse o impeachment de imediato. Impeachment eu acho que é uma demanda da sociedade em geral, mas para a direita democrática é derrubar, veja, derrubar os olavistas da base. São eles. Quanto mais olavistas têm cargos na base, maior o nível de linchamento, especialmente do setor democrático da base. Mas não, é lógico isso aí. É uma sobrevivência deles. Eles veja, gente, se você der cargos para o Talibã numa base, imagine que fosse um país muçulmano e você desse cargos para o Talibã, cara, tem que destruir. A partir do momento que pegou esses cargos, eles vão ter que segurar como? Com atentados violentos contra muçulmanos, mas que não querem o extremismo. Não é contra os ocidentais, é o contrário, né? E a mesma coisa olavistas. Quanto mais cargos forem dados para eles, mais tempo eles vão ter que usar para destruir tudo que for possível do setor democrático da base. E eles não são doidinhos, eles só têm um nível de risco diferente. Você vai dizer que esses caras são, coitadinhos, malucos, eles não sabem o que. Não, eles são lógicos, coerentes, só que eles tradam com um nível de risco diferente. Se a direita democrática não reconhece isto, então ela não está sequer posicionada politicamente, ela não entende o seu papel político na história. Então, o que a gente pode fazer? Né? A gente assiste e torce, né? Quando eu falo, eu torço, veja, eu não pertenço mais à direita, mas eu torço para que exista uma direita democrática que queira lutar, né? Mas tem que derrubar essas pessoas da base, derrubar. Não é possível que depois de tantos meses que a direita democrática aceite esses olavistas fazendo esse circo com esta arrogância e com essa petulância. Se vocês aceitam isto, é sinal de que vocês não merecem respeito. Então é preciso tomar muito cuidado, né? Que caminho que a direita democrática ela quer ir? Eu não vejo ainda, nesse momento, maturidade em geral, tá? Na direita democrática para tomar posições políticas. Porque ela não consegue entender essas questões lógicas, né? E não é tão difícil, gente. A teoria do eleitorado. A teoria do eleitorado não é difícil. Um vídeo de 18 minutos, tá? Aqui na descrição. Gente, não tem muita complexidade. É redução de base, ampliação de base. Não é misterioso, é você saber de que lado você está. Agora, se vocês deixam da direita democrática um setor fazer o que fez, então vocês não têm a maturidade para liderar esse processo ainda. Mas isso não é para vocês se desmotivarem, é para saber que tem muita luta pela frente. Vocês não acreditam nos ideais de vocês. Vocês acreditam, né, no que é ser uma direita, né, pela visão democrática? Então, vocês têm que conseguir lutando, sim. E, nesse sentido, contem com a minha ajuda. O que eu aviso para as pessoas é: as pessoas pró-democracia não podem contar só com a direita. E não podem deixar a direita capitanear esse processo. A direita democrática ela está ainda em negação. Ela apanhou tanto de olavistas, em média, que ela não consegue, em geral, ela não consegue exigir o respeito que ela merece. Então esse grupo não pode liderar nada. Ele tem que ajudar, ele tem que ser útil, né? Mas assumir o papel que a direita democrática agora merece. Um papel de coadjuvante. Tem que ser coadjuvante nesse processo. E é importante, sim,
que uma social-democracia, uma terceira via, sabe? Outros setores da centro-esquerda, da esquerda democrática em geral. E veja, até boa parte dos petistas, sim, entre nesse processo da discussão democrática. Por quê? Porque dentro do PT, muito provavelmente existe mais maturidade para não deixar autocráticos dentro do PT darem o tom. Mas eu não estou dizendo que o PT tem que ser líder de processo, não. Eu acho que está na hora daqueles que não participaram de processos políticos recentes. Né? Pessoas, por exemplo, Rede, um partido muito bom. Né? Você tem vários partidos assim que você pode observar. Uma boa parte do PDT, PSB, olha só, tá vendo? Uma parcela específica, mas tem que tomar cuidado, do DEM, né? Uma parcela do PSDB. Então você tem vários, né, players democráticos que podem participar e influencers de vários lados, mas não pode ficar na mão da direita, porque a direita ela não tem noção política em geral. Ela não consegue. Eu entendo que ela ter deixado o setor autocrático avançar tão rápido em tantos meses mostrou que ela é incapaz. Ela é incapaz politicamente de se respeitar. O que a gente espera, para ficar bem claro, tá? Uma base, teoria do eleitorado pura aqui. Uma base de qualquer governo, ela tem autocráticos e democráticos. Para que a democracia se mantenha, os autocráticos têm que ficar lá no fundinho da sala. E fique na tua, certo? Não é para ficar tão assanhado. E se vai ficar assanhado, é para ficar como o bizarrinho lá do fundo. Não é para dar o tom do governo. Então tem que ficar em posição minoritária. E assim a democracia se mantém. Mas para isso, é preciso que o setor democrático se valorize. É isso que é consciência política. Se valorize como indivíduo. Tá? Não aceitem a farra. Não aceitem que os caóticos deem o tom. E neste teste de fogo, a direita democrática fracassou. Como poucos. Assim, poucos grupos políticos fracassaram tanto no Brasil nas últimas décadas como a direita democrática, neste governo Bolsonaro. Então, o ideal, eu acho que a atitude mais humilde a se tomar nesse momento para vocês, tá? E eu falo assim, eu pertenci à direita por bastante tempo. A atitude mais humilde é vocês retornarem para a prancheta. Então quando eu falo que já era, tá? Não se desanimem. Eu acho que não é por um bom tempo assim que não dá para. Vocês ainda tem que entender o valor da autoestima, o valor do grupo, o grupo a que vocês pertencem, tá? Então, por exemplo, quando um de vocês forem linchados, né? Um de vocês for linchado, vocês têm que entender o seguinte: o linchamento que alguém autoritário faz em cima de um de vocês é sobre o grupo. E aí você sai em bloco defendendo. Tem essa noção? Mas nem consegue sentir ainda. Então vocês não têm ainda consciência política, né? Eu vi o caso de uma amiga que ela foi linchada pela extrema direita. Ela fez um vídeo de defesa e foi um bom vídeo. Tinha 3 mil visualizações. Gente, ela foi abandonada sozinha. Vocês não têm identidade de grupo ainda. Então quem não tem identidade de grupo não tem maturidade. Né? É aquele negócio, é um escravo que conseguiu a liberdade e não liga se os outros estão livres. Gente, isso é o cúmulo da falta de consciência política, da falta de pensamento crítico. Tá vendo que a direita tem pontos? A direita democrática tem vários pontos ainda a mudar. A postura tem que mudar. E ainda eu vejo dizer que, não, e o Bolsonaro não sabe o que faz, discurso paternalista. Bolsonaro é maluco, outro discurso paternalista. Então, quando isso acontece, vocês podem até lutar, mas vai ser uma luta que assim, vai, não vai, e vai, não vai. Aí demora 3, 4 meses para avaliar a criticidade de alguma coisa. E os autoritários vão avançando. Então, eu acho que isso que eu tinha a dizer, tá? Eu tenho profundo respeito pelas pessoas democráticas de direita que lutam, e eu acho que tem que lutar, tá? Tem muito a lutar, mas eu não vejo nesse momento possibilidade de que a direita democrática ela capitaneie qualquer coisa.
porque ela não consegue ainda, ela não tem ainda, e isso não vem, não é do dia para a noite, né? Então, eu acho muito mais interessante que em termos de bloco, né, uma social-democracia mesmo, uma terceira via, sabe, qualquer outra coisa que assim, não é para deixar a direita capitanear mais esse processo. Ela fracassou em termos de luta pela democracia. Tudo isso que está acontecendo é por quê? Porque você tem uma direita democrática que não soube se respeitar. Nenhum grupo, né, eu vi recentemente, se desvalorizar tão rápido quanto a direita democrática. Então, olhem as declarações arrogantes que esses caras fazem. Sabe, para fazer esse tipo de declaração arrogante que esses olavistas no governo fazem, neste nível, eles olham, será que esses caras da direita democrática não vão meter o dedo na nossa cara? Os caras provavelmente devem até falar, cara, esses caras aceitam tudo, tudo. E é isso, esse é o resultado que a gente está vendo, né? Você acha que ficou claro, né? Quando eu falo assim, a direita acabou, não é que acabou. Neste momento, sim, a direita democrática não tem o que dizer mais para os brasileiros. Ela se aniquilou. Ela lutar. Eu respeito quem ainda luta pela direita democrática, porque é preciso de estômago, viu? Eu já lutei com vocês e eu sei, puta que pariu, nossa, como é agoniante você falar, gente, vocês não vão exigir o respeito que vocês merecem, vocês não vão, e fica assim, é 1 ano, 2 anos, pedindo até que vai lá, alguém levanta o tom, mas aí já é tarde demais. Gente, né, quem tem estômago, eu valorizo, sabe? Mas eu não consigo mais, né? Então quando eu desisti, eu fui desistindo da direita, foi do começo de 2018, naquela época da reforma pela Previdência. Eu falava, não vai, desse jeito não tem jeito. 6 meses deixando os olavistas ocupar posições e, sabe, ali eu falei, ó, acabou, não vou perder meu tempo. E aí eu fui desanimando, né? Mas era claro que a gente sempre acaba tendo posições, né? E eu acho que agora está na hora de ter uma alternativa. A alternativa, na minha opinião, é pela esquerda. Eu não vejo maturidade na direita democrática hoje para que ela possa assumir poder. Ela deixou, ela entregou muito de bandeja para esse pessoal aí, baixíssimo nível, né, gente? E vocês têm que começar a sentir, ó, dica, quando vocês começarem a sentir vergonha da capitulação que foi para esses caras, isso vai doer na alma de vocês. Vai doer uns 2, 3 meses. Aí reflete, né? E aí depois vocês se posicionam, vocês vão ver que vocês vão regaçar esses caras. Aí muda o converso. Mas tem que tomar consciência política. Assistam o vídeo da teoria do eleitorado e vejam o que é. O setor democrático ele se desvalorizou demais, 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 demais. Né? E não inspira muita coisa mais, entendeu? Entendam esse problema, voltem para a prancheta, né? Porque é aí que está o problema. É muito simples, vocês são simples. Mas o que é um setor político? São pessoas que têm interesses. No caso, interesses, até por ideais, estou falando, tá? Ideais, tem gente que vai ter interesse de cargo, mas não interessa. O que interessa é que vocês querem a manutenção da estabilidade, vocês querem que o governo seja estável, vocês querem que exista liberdade, vocês querem que exista manutenção das instituições, então vocês têm a democracia. Mas agora é preciso que vocês se valorizem, gente. Se valorizem, se respeitem, sejam maduros, prestem atenção naquilo que o setor autocrático da tua base está falando. Não sejam relapsos, não sejam fanfarrões, não levem tudo na galhofa. É isso que é importante, entendeu? E é nisso aí que foi a grande falha. A direita democrática não se valorizou. Então, neste sentido, eu vejo, tem raras exceções, mas no geral, a direita democrática hoje ela não é confiável. Democracia é uma coisa muito importante. Você não pode colocar na mão da direita democrática. Ela brincou, entendeu? O Bolsonaro agindo desse jeito que ele está agindo hoje, ele é fruto do que? Da brincadeira de setores democráticos que poderiam ter feito muito mais do que fizeram. Beleza, gente? Então, nesse sentido, tá complicado, tá? Eu assim, refleti bastante.
Eu tô voltando às minhas raízes progressistas. Eu era isso antes de 2000, antes de 1998 eu era assim. E lutei contra petistas. Agora, pelo meu histórico, eu não encararia essas lutas, que eu lutei entre 2014 e 2018. Mas eu conheci gente muito boa na direita democrática. Tem gente muito decente, gente que valoriza a democracia, né? Mas agora falta maturidade para esse pessoal. E eu espero, torço para que consigam eles adquirirem maturidade, né? No que contarem com a minha ajuda, eu escrevo, eu faço conteúdo tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? O que eu vejo hoje só que a direita democrática ela não é confiável em termos de quê? De maturidade, de consciência política, de integridade, de exigir o próprio respeito que ela merece, que é, em suma, falta ainda pensamento crítico, né? E tem que abandonar esse paternalismo aí, que só atrapalha, né? Ficar achando que o outro não sabe o que está fazendo, não sei, não, eles sabem o que estão fazendo. Os autocráticos, eles são lógicos, eles são muito coerentes, e às vezes é duro reconhecer. Hoje eles são mais inteligentes, tá? Olha, hoje os autocráticos da base são muito mais inteligentes do que os democráticos. Então tem um chão aí a trilhar, tá? No momento que a direita democrática reconhecer que tem que comer muito feijão com arroz, aí eles vão ter problemas. Ah, mas aí eles vão se enrolar. Feio. Eu torço por vocês, viu, gente? Valeu, gente. Um abraço.